Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Koziave aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que está muito em alta, que é a liberação miofascial. Eu vou explicar para vocês desde a fáscia, a liberação miofascial e como que isso interfere diretamente no seu atendimento a seu cliente e também no seu faturamento, como isso pode interferir diretamente para você alavancar os seus ganhos. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é que, na verdade, esse termo liberação miofascial, ele não está correto, porque a face é um tecido conjuntivo que é extremamente denso. E a gente precisaria de centenas de quilos para, de fato, mudar a plasticidade desse tecido. Então, esse termo ele já foi mudado para massagem ou automassagem. Então, quando a gente está falando de massagem com o rolo, a gente chama de automassagem e não mais de autoliberação miofascial. Isso falando baseado em artigos científicos. Como a fáscia é um tecido conjuntivo que reveste a musculatura, reveste nossos órgãos, ela está diretamente relacionada com o movimento humano, assim como ele também está diretamente relacionado com tensões. Então pensa o seu aluno, depois de um dia de trabalho, com todas as tensões que ele acumulou ao longo do dia. A liberação, a automassagem, ela pode estar diretamente relacionada com o relaxamento do seu aluno. Além disso, você tem que pensar também sobre amplitude de movimento, flexibilidade. Os artigos científicos já mostram que a automassagem ela melhora de forma aguda a amplitude de movimento e a flexibilidade, além de gerar melhora nas tensões. Então, tudo isso já são ganhos muito interessantes para você abordar no seu aluno. Eu sempre falo no meu Instagram muito sobre a massagem porque todos os meus alunos fazem antes de começar o treinamento. Por quê? Eles chegam no trabalho, fazem automassagem e depois disso eles vão fazer o alongamento. Isso já vai melhorar muito também a questão de como eles suportam os alongamentos, porque muitas vezes o alongamento é muito desconfortável e depois de você aplicar a automassagem, os alunos já têm uma tolerância melhor, muito maior à dor. Então a hora que eles vão fazer o alongamento, eles já estão se sentindo muito mais tranquilos. Além disso, a automassagem ela também está diretamente relacionada com o tratamento de lesões. Isso já é muito trabalhado, mas principalmente na fisioterapia. E por que a gente tem que abordar esse tema? Nós, personal trainer, a gente dentro da educação física também pode trabalhar na prevenção de lesão. E se você tira a dor de um aluno seu, com certeza você vai reter esse aluno. Ele não vai querer te trocar por outro, porque ele tinha algo incomodando ele e agora ele não tem mais. Então, com certeza, ele vai focar no profissional que tratou ele e tirou essas dores. Então eu vou mostrar para vocês como que você pode aplicar as manobras de automassagem e como que isso vai interferir diretamente também em alguns movimentos. Para isso, vou chamar a Marina aqui para que eu vá explicando para vocês alguns pontos. Essa é a Marina. Dá um oizinho. Oi. Então vamos lá. Primeiro, as automassagens elas podem ser aplicadas em qualquer região do corpo. Digo automassagem porque ela pode ser feita tanto com o rolo de liberação, quanto com uma bolinha de lacrosse. Você pode usar também, por exemplo, um cabo de vassoura, caso você queira fazer na sola do pé. Então as automassagens elas devem ser feitas pelo próprio aluno, você não precisa intervir nisso. E depois que você ensinar o seu aluno a realizar as automassagens, ele vai sentir uma necessidade de fazê-la. Porque ele começa a ver a diferença no treino, ele começa a ver a diferença no quadro de dores, caso ele já tenha algum quadro doloroso. Então, por exemplo, existem pessoas, pode virar de costas, que têm uma tensão excessiva no trapézio superior. Quando essa pessoa chega com uma tensão excessiva no trapézio superior, com os ombros elevados, muito tensionados, você já pode relacionar com várias coisas. Por exemplo, estresse. Isso é comprovado cientificamente, que o estresse interfere diretamente em dores na região do trapézio superior. Isso pode estar relacionado com o trabalho sentado, mexendo no mouse, no teclado, estudando, em que a pessoa fica com o braço elevado, ela mexe no mouse de uma forma incorreta, ela não tem um bom apoio de mesa, ela não tem um bom apoio de cadeira. Então, como que a gente faz para relaxar esse trapézio? Se você já foi em algum profissional, por exemplo, um fisioterapeuta, um massagista, você vai perceber que ele sempre vai aplicar técnicas de movimentos
em regiões que sempre parecem que estão tensas. E de fato, geralmente elas estão. Então eu vou começar mostrando para vocês uma automassagem para você aplicar no seu aluno, para ensinar o seu aluno a aplicar no trapézio superior, que é uma região que geralmente as pessoas estão muito tensas. Então eu vou pegar um colchonete aqui, vou pedir para que a Marina deite, barriga para cima, cabeça para cá, cabeça para cá. Vamos lá. Então se liga aqui. Você vai pedir para o aluno, você vai usar essa mão aqui, tá? Fazer uma garra dessa forma aqui. Ele vai apoiar todos os dedos atrás do trapézio e o dedão na parte da frente do trapézio. Pode chegar mais perto, vem aqui em cima, em cima, aqui ó. Ó, vai colocar o dedo nessa região e a mão aqui por trás. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer pressão, tá doendo? Ela vai fazer pressão e ela vai fazer pequenas movimentações, cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. E depois ela vai colocar um pouco mais para fora, mudar a posição dos dedos, cima e baixo. Cima e baixo. Vai fazendo. Volta para mim. Você vai deixar o seu aluno fazendo essa automassagem. Se você preferir, você mesmo também pode fazer essa massagem no seu aluno. Porém, é algo que ele pode aprender a fazer em casa. Isso é muito interessante porque quando ele acordar e perceber que ele está com uma dorzinha no pescoço, no trapézio, ele vai fazer em casa e ele vai lembrar de você. Então, é uma aplicação muito interessante para você fazer. E aí, alivia? E também vem uma questão. Quanto tempo o aluno deve fazer isso? Ele deve fazer conforme a dor vai aliviando. Ele vai fazendo e a dor vai aliviando, ele pode trocar o ponto. Ele vai um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro. Quando aliviar totalmente, ele pode parar, que isso já vai relaxar bastante. E aí, deu uma aliviada? Sim. Beleza. Essa aqui é uma estratégia de liberação. E vamos para outro quadro postural que pode ser alterado com isso. Pode ficar em pé de novo? Vem para cá, Gabriel. Fica de lado para ele. Ó. Outro quadro postural que pode estar alterado. Quando a pessoa tem o ombro deslizado para frente, isso aqui é causado principalmente pela tensão do músculo redondo maior, que é um músculo que vem aqui, ó, do bordo inferior da escápula, vira de costas, ó. Põe a mão para trás, aqui, ó. Ó, tá vendo que o bordo inferior da escápula dela tá bem saltado, né? Assim é a forma mais fácil de você achar ele. Achou esse bordo inferior da escápula, a gente tem duas formas de fazer essa massagem. Sobe o braço lá em cima, ó, deixa o dedo aqui. Ó. Você mesmo pode pressionar essa região para o seu aluno, tá? Se preferir, ele pode ficar sentado, também é uma ideia. Ou ele mesmo pode fazer a massagem nessa região. E como que ele vai fazer isso? Ó, Marina, você vai deitar de lado, de frente para lá, apoia as costas aqui, de frente para lá. Isso, vem. Perfeito. Ó, o que ela vai fazer? Ela levantou o braço, ela achou um músculo redondo maior aqui, ela vai aplicar um rolinho nessa região, ó, e ela vai fazer pequenas movimentações de baixo para cima. Ela vai fazer pequenas movimentações também de frente para trás. Então, ó, ela achou outra posição. Tem algum ponto de dor aí? Fala aqui, fala aqui. Sim. Então tem um pontinho de dor. Ela vai fazer até que essa dor vá sumindo. Vai relaxando, vai relaxando. E, além desse quadro postural da pessoa ter o ombro deslizado para frente, muitas vezes a pessoa que tem esse deslizamento anterior da cabeça do húmero tem uma dor que é sempre na região lateral do ombro, quando ela vai fazer movimentos de elevação, tanto para frente quanto para o lado, tanto a flexão quanto a abdução do ombro. Por quê? Porque esse músculo, ele pinça um nervo chamado nervo axilar, que ele passa justamente neste triângulo aqui do ombro. Quando esse músculo está tenso, ele acaba pinçando esse nervo, e quando a pessoa vai fazer esse movimento, o músculo trava e acaba fazendo esse pinçamento. Então, se o aluno seu chegar com esse relato de dor na parte lateral do ombro, pode saber que muito provavelmente é um nervo axilar que está sendo pinçado pelo músculo redondo maior. E aí você começa a ver como faz relação essa questão do quadro postural e de dores que os alunos podem sentir. Então, por isso que eu sempre ensino, né, que é muito importante fazer uma avaliação postural para você saber para onde ir. Mas, como eu falei, todos os meus alunos fazem a massagem antes do treino. Pode subir de novo, vai mais para baixo agora, vai mais para baixo, vai mais para baixo, aí, pode continuar passando. Eu instruo eles a fazerem a massagem, por quê? Porque aliviar o tecido com a massagem nunca vai ser ruim.
Se ele não estiver sentindo nada de dor, eu peço para ele ir para o próximo ponto. Então, ó, pedir para ela ir mais para baixo, ó, joga mais para trás. Peço para ela passar mais para trás. Se for o caso, eu peço para ela passar mais para frente também, para que ela explore, além do músculo redondo maior, o músculo grande dorsal também, por exemplo, que geralmente tem pontos gatilhos nessa região. Pontos gatilhos são pontos de tensão na fáscia, que acaba tendo algum acúmulo de... Como eu posso explicar? São questões de tensões que estão relacionadas naquele ponto. Então, quando você acha um ponto de dor, você deve parar nele para você relaxá-lo. Na fisioterapia, se induz você fazer uma pressão de mais ou menos 1 minuto até que a dor vá saindo. E a dor tem que sair mais de 50%, para que daí você possa passar para o próximo ponto, para que essa pessoa de fato tenha alívio, certo? E aí, deu uma aliviada? Então, beleza, pode levantar. Esses são 2 pontos, né, trabalhando a parte superior do corpo, que muitas vezes as pessoas têm queixas. Vem para cá. Então, muitas vezes, vira de lado, braço estendido lá na frente. Muitas vezes o seu aluno pode chegar, ele está fazendo uma remada, ele tenta fazer a retração da escápula, só que muitas vezes ele vai fazer um movimento, ele não consegue, ele faz isso aqui, ó. Ele acaba jogando o ombro para frente, fazendo esse deslizamento anterior da cabeça do húmero. E isso pode sim estar muito atrelado com a tensão dessa musculatura do redondo maior. Então, não só gerando quadros dolorosos, como eu citei, da parte lateral do ombro ou nessa parte do trapézio, muitas vezes o aluno ele pode não estar conseguindo realizar alguns movimentos da forma mais correta. E se você intervir fazendo as massagens, pode ser que na hora já melhore. Hoje, inclusive, no treino com uma aluna, eu mostrei isso. Ela não estava conseguindo realizar bem o stiff. Eu fiz massagem de adutores e posterior, que são extensores do quadril. Depois da massagem, o movimento melhorou. Então, eu vou mostrar na prática para vocês como isso pode ser eficaz para membros inferiores também. Afasta um pouco as pernas. Isso. Vou te dar uma barra. Segura a barra. Isso. Ó. Rotaciona o joelho para fora, estufa o peito, ativa o abdômen. Quero que você faça um stiff devagar. Vai tentando chegar ao teu ponto máximo, sem afastar a barra do corpo. Sem afastar a barra do corpo. Empina o bumbum e vai indo. Isso. Repete o movimento. Vai. A Marina, como eu já conheço ela, eu sei que ela tem um certo encurtamento de posterior de coxa e adutores. E a gente pratica alongamento. Já melhorou muito, antes era pior. Porém, muitas vezes a tensão que está na região, ela não se resolve apenas com o alongamento. Quando você faz a intervenção da massagem antes, depois você alonga, isso é mais eficiente ainda para a flexibilidade. Beleza, descansa. Agora, na prática, a gente vai fazer algumas liberações com ela. Vou dar uma pausa para a gente fazer as massagens e daí eu vou mostrar para vocês como foi o resultado. Então a Marina já fez bastante da massagem, vou mostrar para vocês como que ela fez. Ó, ela fez em cima de um banco, ela colocou o rolinho aqui nos adutores e também no posterior de coxa. Ela está fazendo pequenas movimentações, ó, agora ela está passando atrás da coxa e dentro também. Tava com dor? Sim, bastante. Bastante dor, então ela foi passando. Então assim, ela não tinha feito nenhuma intervenção antes disso. Hoje ela fez as coisas do dia dela e agora ela veio para cá, não alongou, não fez liberação. Então, ó, só depois da liberação a gente já vai ver se houve uma mudança no movimento do stiff dela. Faz um pouquinho do outro lado também. Ela já praticou um pouco, mas a gente vai mostrar os dois lados. Então é muito interessante que você faça pequenos movimentos, ó, dentro dos adutores. E daí, quando você quiser jogar no posterior de coxa, você vira o corpo, senta mais para lá, senta mais para lá. Aí, ó, vira o corpo, ó, passa atrás da coxa, esmaga bem. E depois você joga o rolo para baixo. Levanta um pouquinho, ó, joga no meio da coxa e faz pequenos movimentos. Quando você tiver um ponto de tensão muito dolorido, você pressiona, joga o peso do corpo até que essa pressão alivie, beleza? Vamos mostrar lá como ficou o movimento então? Ó, ela vai ficar na mesma posição para vocês verem. Pega a barra. Daqui, Gabriel. Ó, movimento mesmo, joelho destravado, estufando o peito, abdômen ativo. A única coisa que ela fez foi as manobras de massagem. Vamos lá? Desce, empinando o bumbum, alongando. Chegou no joelho e parou. Beleza. Ó, ela teve uma pequena atenuação nessa questão da flexão da coluna.
Antes, quando ela fez, se você quiser voltar o vídeo para você dar uma olhada, ela tava, desce um pouco mais, desce. Ó, ela estava flexionando mais ou menos dessa forma. Por quê? Sobe um pouquinho, aí. Os adutores e posteriores de coxa, eles são extensores do quadril. E quando eles estão em posição encurtada, eles puxam a pelve em retroversão, encolhe a bunda, e eles fazem isso aqui. Então, muitas vezes, não é os paravertebrais que estão fracos, podem estar também. Porém, muitas vezes são esses músculos puxando a pelve em retroversão. Empina o bumbum, estufa o peito, empina o bumbum. Então, ó, ela fez a massagem e já melhorou essa questão da curvatura da coluna dela. Então, vocês podem ver na prática como a automassagem pode ser interessante. Pode soltar lá? Beleza. A gente fez várias intervenções aqui. Esse tema está muito falado, porque começou a ser difundido no meio do fisiculturismo também. Então, muitos atletas começaram a realizar as massagens. Diferente de nós na academia, os atletas vão num profissional de fisioterapia, em que o cara vai fazer manualmente, com o dedo, vai fazer usando utensílios, por exemplo, para fazer raspagem, mas tudo tem o mesmo intuito. A questão da automassagem com rolo que a gente pode fazer na academia é a manutenção. Se você coloca o seu aluno para fazer isso todo dia, vai ser muito melhor para ele, porque ele vai sentindo cada vez mais a necessidade de fazer, porque ele repara que quando ele não faz, ele vai ficando mais tenso. A Marina, ela faz todo dia. Fala, o que você acha da automassagem todo dia? Embora seja chato, o que você acha? Vai lá. Ajuda bastante a amenizar as dores durante o treino, melhora bastante o rendimento em vários exercícios também. Acho que é isso. Tá. Inclusive, tem uma questão que ela falou dessa questão da dor. Tem estudos que já mostram que a massagem, ela ajuda também na dor tardia, a amenizar a dor tardia, porque ela está diretamente relacionada também com a melhora do fluxo sanguíneo, consequentemente isso pode acelerar a recuperação muscular. Não quer dizer que isso traga grandes resultados, mas pelo menos na dor tardia, em alguns artigos já foi comprovado que é muito eficiente. Então, você induzir o seu aluno a fazer as manobras de automassagem antes do treino, já vai atenuar os desconfortos dele. Ele vai chegar, vai fazer e vai estar muito melhor para treinar. Vai ficar mais suscetível a alongar mais tranquilo, a fazer o treino mais tranquilo, ter melhor amplitude de movimento. Consequentemente, como vocês puderam ver aqui, quando ela fez o stiff, o que aconteceu? Ela ganhou amplitude de movimento. Isso está diretamente relacionado com hipertrofia. Até porque, hoje em dia, a gente já sabe, pela literatura, mostrando para a gente que os movimentos em comprimentos mais longos são mais favoráveis para hipertrofia. Por exemplo, vira de costas. Ó, o artigo que mostrou o tríceps francês comparado ao tríceps em outras flexões de ombro se mostrou mais favorável por quê? Porque o músculo está mais alongado, aumentando o comprimento e tensão. Se ela tivesse um impedimento, se ela não tivesse a capacidade de fazer total flexão de ombro, ela não conseguiria fazer esse movimento. Como que a gente faz o aluno chegar nisso aqui? Trabalhando flexibilidade, trabalhando as massagens para que ganhe essa amplitude. E isso serve membros superiores, membros inferiores também. Beleza? Galera, então acho que é isso. Já deu para falar bastante sobre as automassagens. Obrigado, Marina. A questão aqui é que você pode relacionar tudo o que eu falei aqui no seu treino, você pode aplicar isso para o seu aluno, e quando eu falei no começo relacionado à retenção do aluno e também no seu desenvolvimento financeiro, por quê? Porque quando você mostra para o aluno a importância disso e você tira a dor do seu aluno, ele vai ficar contigo. Então, o que você deve fazer? Deve induzir ele, explicar para ele por que isso é importante, para que ele consiga melhorar, consequentemente ele vai ficar contigo, e você vai ter muito mais alunos também, porque você vai estar resolvendo o problema deles. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar essa aula. Tamo junto!